Atos 1 e 8, a real presença do Espírito Santo. Existem tesouros escondidos aqui nesse texto. Nós vamos ler o verso 8 e o verso 9. Diz assim: contudo recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. Verso 10. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de brancos. Veja você que a Bíblia chama anjo de homens também, viu, gente? Como no livro de Isaías e Ezequiel, quando o Senhor vai falar de Lúcifer, ele fala: és tu o homem que destruía as nações. Porque os homens, o termo homem é para a criação de Deus, né? No verso 11 diz: e que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado, retornará do mesmo modo, como viste subir. Está aqui o termo para parousia: como ele subiu, ele há de retornar. Enquanto os irmãos estavam cantando, eu resolvi meditar nesse texto. Normalmente, eu não trago uma mensagem, eu não venho do hotel, vou pregar essa mensagem. Eu espero o louvor para ver o que Deus está fazendo, e obviamente eu vou lá nos meus sermões, Deus já tem uma mensagem específica para aquele ambiente. São 300 sermões aqui, então eu espero para ver o que Deus está fazendo, e foi isso que realmente tocou profundamente no meu coração. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, nós conseguimos falar, mas não conseguimos aplicar. Quantos de nós podemos ensinar o Espírito Santo de uma maneira aplicável e entendível hoje? É raro. Eu literalmente, irmão, respeito quem diz que Deus é a primeira pessoa, Jesus é a segunda e o Espírito Santo é a terceira, mas não penso que existe essa categoria de primeiro, segundo e terceiro. Eu creio que se os 3 são um só, não pode ser primeiro, segundo e terceiro. Os 3 são um só. Não é o que o apóstolo João fala? Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são primeiro, segundo e terceiro? Não, os 3 são um. Então eu não posso entender que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, porque eu creio que ele é a primeira pessoa. Também não posso dizer que o Espírito Santo, que Jesus é a segunda pessoa, porque eu creio que ele é a primeira pessoa. Também não posso dizer que Deus é a primeira, porque ele é o único, e não há outro Deus além dele. Então eu creio que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus. Amém? Então eu vou usar a linha que até John Bevere gosta muito de usar, pregando que o Espírito Santo não é uma pessoa inferior, ou uma terceira apenas pessoa, mas sendo então a primeira, a pessoa mais importante, que é a pessoa relacional de Deus. Costumo dizer que Deus do judeu é um Deus distante. O Deus do cristão é um Deus de perto, porque ele é relacional. Aí entra a figura do Espírito Santo. Em João 14, Jesus começa João 14 dizendo: não vos turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou para o Pai, preparar-vos lugar, e quando eu for voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vós estejais também. Mas você começa a correr por João 14, Jesus já vai logo dizendo: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei um outro Consolador, o termo original ele é um outro de mim. Para que você possa entender isso, você tem que entender o que Jesus está dizendo. Eu falei: aquele que o mundo não conhece, não compreende, porque nunca o viu, mas vós conheceis, compreende, porque viu e ele habita convosco. Tremendo ou não é?
Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós temos que arremeter para Efésios capítulo 4, a partir do verso 6, ou do verso 4 ao verso 6, quando o apóstolo São Paulo começa dizendo assim: há um só corpo, um só Espírito, uma só fé e um só batismo, pelo qual fostes também chamados. Aí ele vai dizer que há um só Deus e Pai de todos, olha que texto tremendo, o qual é por todos e também é em todos. Agora vamos dizer isso? Por todos, diga sobre todos, por todos e em todos. Diz de novo. Mas Paulo vai começar a dizer um só Espírito e um só corpo. Nesse mesmo texto, um Deus que é sobre, um Deus que é por e um Deus que é em todos. Veja você que ele fala, e ele em nenhum momento ele diz quem é o mais importante, se é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe essa importância. Nós estamos falando do mesmo Deus. Então eu não posso dizer, irmãos, o Espírito Santo é um pouquinho inferior, o outro um pouco inferior. Não tem como fazer isso. Por não compreendermos isso, o Espírito Santo se torna o mais escarnecido, o mais zombado, o mais abandonado na igreja hoje. Eu já vi irmãos dizendo o seguinte: para quem que eu devo orar? Porque se eu oro para Deus, eu penso que Jesus está com ciúmes. Mas se eu oro para Jesus, eu falo, e o Espírito Santo? Então, tem gente que fica nessa crise. Para quem que eu oro? Não vou te dizer como é que você deve orar. A Bíblia ensina que você ora a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Simples assim. A Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. É assim que um crente ora. Não, se você falar Espírito Santo, você está falando com quem? Com Deus. Se você fala em nome de Jesus, está falando com quem? Se você fala Pai, você está falando com quem? Então nós temos que desmistificar essa ideia de importância na divindade. Nós estamos falando do mesmo Deus. Como que você compreende essa manifestação, essa pessoa do Espírito Santo? Aos olhos dos três estados da água. Uma mesma água, que pode ser sólido, líquido e gasoso, mas tem a mesma essência e estamos falando da mesma água. Percebe o que eu estou dizendo? Agora aqui em Atos capítulo 1, no verso 8, Jesus começa falando de um mapeamento missionário. Isso aqui é interessante, eu estava pregando agora em Verona, na Itália, falando sobre a questão do mapeamento missionário e sobre a crise geográfica de missões. Porque eles começam dizendo no verso 6, Senhor, será neste o tempo que restaurarás o reino a Israel? Isso se dá porque Jesus disse lá em Mateus para os discípulos que o reino será tirado de vocês e dado a um povo que produzirá frutos dignos. O reino foi tirado, os discípulos entenderam, e agora eles estão dizendo, agora o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Jesus no verso 7 diz, não vos compete, não é da sua conta saber quando eu vou fazer isso, mas mesmo não sendo da sua conta, eu vou te dizer, vou te dar aqui uma dica, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aí nós vemos aqui o mapeamento missionário e geográfico do mundo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Obviamente você viaja pelo Brasil, eu prego muito em conferências missionárias e você vê os irmãos no Brasil dizendo, irmãos, vamos até os confins da terra. Eu fico rindo quando eu ouço um negócio desse, porque quando Jesus estava falando isso, ele estava falando na Ásia. O centro geográfico da Bíblia é Jerusalém. Quando a Bíblia fala ao norte, é ao norte de Israel. Quando ela fala ao sul, é ao sul de Israel. Então, quando Jesus fala confins da terra, ele não estava pensando na África, ele não estava pensando na Ásia e nem na Europa, ele estava pensando aqui. Qual foi o último continente a ser descoberto?
Você sabia que há no Chile uma cidade que se chama Cidade do Fim do Mundo? Você sabia que inclusive esse era o nome dado ao Brasil pelos portugueses, fim do mundo ou quinto dos infernos? Você sabia que há no livro do Francisco, o Papa do fim do mundo? Isso explica, como Paulo fala em Romanos 11, 25, que o Evangelho iria chegar até os confins do mundo e voltar para Israel. Veja, o Evangelho começou lá na Ásia, é na Turquia que começou as primeiras igrejas. Dali vai para a Europa e vem vindo, até chegar aos confins da terra. Inclusive, nós estamos hoje no Evangelho dos confins da terra. Então, o mapeamento missionário é assim. Jesus está em Israel dizendo, o Evangelho vai atravessar o Atlântico. Ninguém nem sabia que tinha que atravessar o Atlântico, porque Galileu morreu dizendo isso. Falou, a terra cai lá se você for. Você vai cair. Mas Jesus disse, vai atravessar o Atlântico. E ele está dizendo, então, para você saber quando eu vou voltar, o Espírito Santo vai ser derramado, e quando o Evangelho chegar nos confins da terra e retornar para a Ásia, começa o fim de todas as coisas. Esse é o mapeamento que nós falamos. Todo mundo conhece essa passagem de Atos capítulo 1 e no verso 8. Assim como João 3,16 é uma revelação de 7 características do amor de Deus, Atos 1 e 8 é muito mais profundo do que você dizer, eu vou receber poder do Espírito Santo. Leia de novo aí, agora em voz alta, por favor. Agora você começa a perceber aqui em Atos 8, que existe um tesouro nesse texto. Primeiro tesouro, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora veja você, que o Espírito Santo não é o poder. Entendeu? Ele traz o poder. O Espírito Santo é a presença, ele é a glória. O texto é claro, mas recebereis poder, ou virtude, ou unção, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso deixa claro que existe uma diferença clara entre unção de Deus e presença real de Deus. Existe uma diferença entre aptidões, carismas, existe uma diferença entre unção e existe uma diferença entre presença do Espírito Santo. Unção e presença de Deus não são a mesma coisa. A presença do Espírito Santo é a glória, a unção é o seu poder. A unção de Deus é como Ele capacita. A unção vem depois da presença, mas a unção é diferente de presença. Agora observe o texto. Em primeiro lugar, recebereis poder. Diga isso bem alto. Agora é algo poderoso. Agora veja que isso parece coisa de filme, de super-herói. Na realidade há uma promessa que nós seríamos poderosos. E aqui está falando de virtudes. Aqui está falando de coisas tremendas. Isso não é ficção. Isso fala de prodígios, de andar sobre as águas, de ressuscitar morto, de fazer coisas, de fazer, não quero que chova hoje, quero que chova hoje. De ressuscitar mortos. A Bíblia fala que essa é uma característica. Você vai ser poderoso. Não sou eu que estou dizendo. O cristianismo nasceu debaixo dessa promessa. Em Atos 1 está a promessa, em Atos 2 tem um cumprimento.
você será uma pessoa poderosa. A Bíblia deixa claro que eu posso ser, de fato, poderoso em Deus. A religião organizada é dogma, é credo, mas o cristianismo é aplicável, o cristianismo é poderoso, ele é sobrenatural, ele é tão poderoso que tem gente que mistifica esse negócio do poder de Deus. Mas é fato que a Bíblia deixa claro que eu vou receber poder. Está claro isso, gente? Isso indica que eu posso sim ser poderoso em Deus. Isso indica que eu posso ser diferente de todas as pessoas que vivem na terra. A Bíblia diz que Pedro andava e a sombra dele curava as pessoas. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia tais prodígios e maravilhas, que ele arrancava pedaços da sua roupa e levava sobre as pessoas. Em Atos capítulo 10 fala que Filipe chegou em Samaria e milagres começaram a acontecer, demônios começaram a sair aos gritos. Então as pessoas deram ouvido ao que Filipe pregava e trouxe grande alegria naquela cidade. A Bíblia diz que quando Paulo começou a ministrar debaixo do poder, veja bem, debaixo do poder, as pessoas olhavam para Paulo e diziam: os deuses desceu até nós. Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou falando de algo, irmãos, sem precedentes. Eu estou falando de algo que perdura durante muitos e muitos anos. Eu estou falando do poder de Deus que pode sim ser derramado sobre o homem. Um homem pode andar na terra cheio de poderes sobrenaturais do Espírito Santo. Eu não estou aqui falando nenhuma asneira. Está na Bíblia. Você vai receber poder. A palavra é dunamis. É um poder que eu confiro a você. E a coisa é tão poderosa que em Atos, em Marcos, o Senhor Jesus fala: vai pegar em serpente e não vai fazer dano algum. Vai beber veneno e não vai morrer. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados e os demônios serão expulsos. A Bíblia fala de um poder sobrenatural, de algo diferente. Eu estou falando, irmão, que o cristianismo não pode ser essa coisinha morna, essa coisinha devagar que nós temos visto em muitos lugares. Existe algo além do dogma, existe algo além do paradigma, e este algo é o poder conferido a nós quando o Espírito Santo vem. Não sou eu que estou lhe fazendo essa promessa. Foi Jesus. E você sabe que dizem que as últimas palavras de um homem são as mais importantes. Quais são as últimas palavras de Jesus? Missões, poder conferido aos homens e a sua volta. Será que isso seria a importância real da igreja? Deus quer que você vá às nações evangelizar, para isso Ele lhe confere poder. Eu estava agora na Itália, e eu fiquei impressionado, estava mostrando ao pastor Djalma, o trabalho, como acontece lá na Itália, o número de cegos que foram curados, surdos, gente vomitando câncer. Existe algo nisso que nós precisamos ler e entender que eu não nasci para ser um crentezinho comum. A Bíblia fala de poder e ela não está falando que vai dar poder para anjos, ela está falando que vai dar poder para homens. Amém? Eu falo de um poder do alto, um mega, ultra e super poder. Charles Finney era um homem tão cheio do poder do alto, ele era tão revestido,
que ele conseguiu ganhar 500 mil almas em Nova York no tempo de sua evangelização. Finney andava em seu cavalo, e antes de Finney chegar na cidade onde ele ia pregar, os crentes mais sensíveis na cidade, quando Finney estava uns 50 a 100 quilômetros da cidade, eles começavam a sentir algo diferente. Um já dizia ao outro, tem algo diferente no ar. Outro já dizia, Finney está chegando. John Wesley dizia, a terra ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem cheio do poder de Deus. Irmão, a terra é cheia de pessoas inteligentes, mas é carente de gente cheia do poder do alto. Eu estou falando de algo sobrenatural, de um poder transcendente, de algo impressionante, de algo que transcende a imaginação do homem, que faz a medicina, a cientologia ficar louco, que faz um ateu cair no chão em lágrimas, convertendo-se a Jesus, porque agora aquilo que a medicina disse nunca vai acontecer, começa a acontecer. Mas não apenas isso, o poder transformador de tirar um vírus de dentro de uma pessoa, ou um vício de dentro dela, esse poder só pode ser conferido a nós, porque esse poder ele não vem aprendendo. Você não aprende a ter poder, você precisa de presença para ter esse poder. O texto é claro, presença ou glória, né? A presença de Deus é a glória de Deus. Observa mais uma vez o texto, a parte B agora. O início do texto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Será que você já começa a perceber a diferença? O Espírito Santo é a real presença de Deus. Ele não tem menos importância na divindade. Inclusive, ele é Deus em relacionamento. É como Deus quis se relacionar com o homem. Foi isso que Jeremias disse, o templo de pau e de pedra foi destruído hoje, mas da próxima vez ele será construído no coração dos homens. Paulo chama-nos de templo e morada desse Espírito. O Espírito Santo é Deus vindo. O Espírito Santo é como Deus vem, é a real glória e presença dele. A unção é o seu poder. A unção é os seus carismas, os seus dons. Isso é conferido a todos, mas o Espírito Santo é a manifestação da glória de Deus. É no derramar do Espírito Santo de Deus que sentiremos a sua unção, receberemos o seu poder. Agora perceba bem o que você vai aprender aqui nessa noite. Vamos colocar o texto em ordem transliterada. Diz assim: você só terá meu poder, minha unção, se eu estiver presente. É assim que o texto se lê. Vamos ler isso? Leia. Verso 8, vai lá. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo vier. Então isso não pode ser comprado. Nós temos até exemplo na Bíblia de pessoas que tentaram comprar esse poder. Então você não aprende isso numa faculdade, numa sala de aula. Você pode ter uma cabeça grande, mas esse poder é dado para pequeno. Percebe o que eu disse? Você não estuda o poder de Deus. Você recebe. Você não estuda de como ser poderoso em Deus. Para você ter o poder de Deus, você tem que atrair Ele. Isso você não aprende. Ele não vai vir. Ele vai derramar o seu poder, a sua unção, se Ele vier. Do contrário, você vai só aprender
aprender e ficar ensinando que tem cura, que tem dom, e nunca vai aplicar isso, nem na sua vida ou na vida de ninguém. É somente se o Espírito Santo vier aqui hoje, como ele já está aqui, que nós teremos o seu poder manifesto. Não é só pregar sobre avivamentos, e ler livros de quem fez, de quem aconteceu, histórias de Pensacola, de Canadá, de Europa e reformadores. Não é apenas isso. Não é só marcar uma campanha de oração na praça, chamar a igreja para orar apenas, ou pegar um megafone e fazer protestos na rua. Se nós queremos que as coisas mudem, nós temos que atraí-lo. Nós temos que chamá-lo. Nós temos que ter fome. Há um texto em Isaías 44 que me deixa abismado. Derramarei água sobre os sedentos. Veja você, que Deus só pode dar algo para quem tem fome de algo. Antes de você querer ter, antes de você ter, você tem que querer ter. Antes de você orar, você tem que querer orar. Charles Finney dizia que quando o espírito de oração saía dele, a sua mensagem ficava como a de qualquer um outro pregador. Então ele começava a orar, a jejuar, para que aquele espírito de oração retornasse, e ele começasse, antes de orar muito, ter vontade de orar muito. Estou preparando um sermão, preguei recentemente na igreja, como conhecer a vontade de Deus, baseado em Romanos 12, primeiro, que a maioria de nós não conhecemos a vontade de Deus, não sabemos se estamos fazendo a vontade de Deus. E preguei essa mensagem, está lá, vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, está escrito lá, né? Isso é muito claro. Primeiro, você se apresenta, apresentei o seu corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, para que então experimenteis a boa vontade do Senhor. O texto é claro. Como que você vai conhecer a vontade de Deus? Tendo um estilo de vida que o agrade. Mas conhecer a vontade de Deus está escrito ali. Mas Davi sabia a vontade de Deus, mas não conseguia praticá-la. Por isso que no Salmo 90 ele fala 175 vezes: Senhor, me ensine a praticar a sua vontade. A maioria dos homens na Bíblia sabia a vontade de Deus, mas não conseguia praticá-la. Veja você, meu irmão, que saber não é a questão. Todo mundo sabe que tem que orar. Todo mundo sabe que Deus tem para dar, que há poder na Bíblia, mas não conseguem colocar isso em prática. Porque veja você, você não pode querer ser cheio do Espírito Santo antes de ter sede do Espírito Santo, porque ele derrama água sobre sedentos. Você não pode falar, eu quero o Espírito Santo, se não há nenhuma fome do Espírito Santo em você. Você não pode clamar por algo sobrenatural, algo tão gostoso, tão majestoso, se não há nenhum resquício de desejo disso sobre a sua vida. É a fome intensa de Deus que atrai a Deus. Portanto, há pessoas que se acostumaram com a mornidão cristã, com a frieza cristã, e mesmo assim eles querem ter uma vida avivada, mas não têm fome para isso. Então eu aprendi com Charles Finney que antes de orar você deve pedir a Deus um espírito de oração. Jesus usou isso em outras palavras. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus disse, então orareis assim. Os discípulos queriam, antes de orar, eles queriam ter desejo de orar. Antes de você ter a presença de Deus, você tem que clamar por um espírito de fome, por um espírito de sede, um espírito que deixa a sua boca seca, que faz os seus olhos ficarem vermelhos com saudade da presença dEle. Será que você não tem saudade? Será que você acha normal ser uma pessoa seca? Você tem que querer chorar.
ser uma pessoa molhada espiritualmente. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Quem tem guiado a sua vida? Você tem feito o que quer ou você tem feito o que Deus quer? Você tem ido em águas mais fundas? Os seus olhos molham de saudade, porque quando você está com saudade de Deus, não significa que você está cheio, significa que você está sedento para ser cheio. Mas tem gente que ele está tão seco, mas tão seco, que nem sedento para ser cheio ele está. Antes de Deus encher um crente, o crente tem que estar seco, porém com fome, com sede. Derramar a sua alma, sentir saudade da sua presença e do seu poder. Agora veja o texto: você só receberá meu poder, a minha unção, se eu estiver presente. Com a presença real do Espírito Santo, meus irmãos, tudo acontece. De fato, nós devemos rejeitar o mero ritualismo. Nós devemos rejeitar o cultualismo. O ritual para nada serve. Nós podemos até começar um culto ritual, mas isso deve se perder durante a presença de Deus. Devemos deixar que Ele nos leve por esse rio profundo da sua glória. Nenhum culto em que o Espírito Santo vem, os crentes saem sem armas. Eles saem sempre munidos. Ninguém sai desarmado. Algum tipo de dom é derramado quando a presença de Deus vem. Porque Ele vem para armar. Todo mundo sai munido quando a real presença de Deus vem. Não é que está escrito em Atos? Eles começaram a falar em outras línguas, começaram a ser cheios do Espírito Santo. Aí lá em Atos 3, você já vê que os milagres já começam a acontecer, o pau já começa a quebrar, gente já começa a ganhar almas, outros já começam a morrer. O Espírito Santo não pode vir para você chorar, para você cair, sem que você comece a andar e a sua sombra curar pessoas. O Espírito Santo vem para munir você. Só o fato dele vir já lhe confere poder. Foi isso que Jesus disse. Você vai receber poder. Isso significa que nós não teremos, depois da real presença dele, uma vida cristã comum mais. Você entende o que eu estou falando? Eu me lembro que quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu tinha 12 anos de idade. Eu entrei para tomar o banho e eu comecei a adorar a Deus. E Ele veio, eu fiquei 7 dias desacordado, e 7 dias orando em línguas. Eu não falava em nenhuma outra língua, deixava eu deitado, as pessoas chegavam, eu estava desacordado, mas a boca falando em língua. 7 dias. O primeiro milagre que aconteceu foi em Palmeiras de Goiás. Depois dos 7 dias, eu tinha 14 para 15 anos de idade. Depois desse período, eu fui no interior do estado de Goiás. Ali havia uma mulher com câncer. Eu era gago, eu falava tudo errado. Eu falava zóis, unhas, ouvidos, orelha. Mas havia algo diferente agora. O Espírito Santo não pode vir sobre você e você continuar sem uma vida munida. Ele fornece armas, algum dom, eu não sei qual, vem sobre o crente que repousou sobre ele a real presença de Deus. Senão não foi a presença de Deus, não foi uma experiência, foi uma experiência religiosa. Porque o Jesus deixou bem claro: recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo. Então nós temos vários tipos de manifestações com a presença do Espírito Santo registrada em Atos 2. A Bíblia fala de manifestações sobrenaturais, a Bíblia fala de estrondo, a Bíblia fala que descia um vento, que a Bíblia chama de fumo, uma fumaça, baixava uma neblina visível aos olhos de todos. Ô irmão, nós estamos falando que o cristianismo é esse tipo de coisa, é coisa de doido. A Bíblia fala que com as portas fechadas, ventava assim, isso era visível e não mais. A Bíblia diz que todo mundo olhava e tinha língua de fogo. Como assim língua de fogo? Na cabeça das pessoas, eu suspeito que não era língua de fogo. Era um fogo descendo que parecia com língua na cabeça deles. Por isso que a Bíblia não fala língua de fogo, ela fala como língua de fogo. Assim como a história da pomba, como pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, pombas. Mas eu acredito que João Batista viu algo voando assim que parecia uma pomba. Por isso que a Bíblia fala como pomba. Assim como língua de fogo. Então havia um derramar que as pessoas falam, olha a cabeça dele, está chovendo fogo na cabeça dele. Então a Bíblia fala de manifestações sobrenaturais, manifestações audíveis, estrondos, gritaria. A Bíblia diz que foi o estrondo, inclusive, que chamou a atenção dos outros. Quando eles ouviram aquele estrondo, isso está lá registrado em Atos 2, que quando eles ouviram o estrondo, eles foram ver o que estava acontecendo. Aí começou a empetecar tudo. Quando eles olham, vê um povo por volta de 9 horas da manhã, parecendo bêbado. Agora veja você, que esse negócio de rir, gritar, rolar, latir não, petecar tudo num culto, é o que acontece com a real manifestação do Espírito Santo. A coisa é tão louca, que uma pessoa na sã consciência olhou e falou assim, esse cara é louco, esse cara está bêbado. Aí Pedro disse, bêbado não, porque agora é só 9 da manhã, se fosse à noite até... Então Pedro passa lá no boteco do irmão Joel, compra uma da boa, e leva lá para os irmãos de Atos, e dá para eles beber 9 horas da manhã, lá no boteco do irmão Joel. E agora esse povo está tão cheio desse mosto do céu, que eles começam a ter reações malucas. Gritos, gemidos, risos, uns pulam, outros gritam, uns ficam dançando, outros são coisas fora do comum. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aí. Aí o outro falou assim, não, mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Aí eu falo, mas eu não quero sujeitá-lo. Eu tenho tanto condições de fazer isso que eu posso até não querer fazê-lo. Irmãos, eu não quero saber quem crê e quem não crê. Eu só sei que eu quero. Eu já tive momentos com Deus. Estava em Vilhena, agora eu não lembro qual estado é a cidade de Vilhena. Quem souber me ajuda aí. Rondônia, né? Em Vilhena, no hotel. E o Espírito Santo desceu naquele quarto de maneira tão grande que as camareiras falaram, tem um doido. Chamaram o dono do hotel, começaram a bater na porta. Quando eu voltei a mim, havia todas as camareiras, o dono do hotel, todos os funcionários batendo na porta. Quando eu tudo na porta, eu falei, o que foi? Mas, gente, o senhor está passando mal? O que é? O senhor está usando a droga? O que é? Eu falei, senhor, se vocês quiserem saber o que aconteceu aqui, reúna todo o hotel que eu vou falar. Reunir todo o hotel. Eu comecei a pregar. Todo o hotel se converteu naquele dia. Todo, não ficou um sem se converter. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós temos que querer rolar, chorar, orar em língua, nós temos que querer ser maluco na presença de Deus, nós temos que querer abandonar o formalismo. Claro, se ele vier, a gente não pode fingir que ele veio. Essa é a minha crise. Ele tem que vir, porque nós saímos completamente do controle quando ele vem. Se você vai por águas rasas, você vai onde você quer. Mas se você vai em águas profundas,
é o rio que te leva. Irmão, vai por mim. Não dá para controlar. A gente tenta. Não dá. Não dá. Estava pregando numa igreja em Portugal. Começou a mover, o povo começou a perder o controle. O pastor falou, irmãos, tudo com ordem e decência. Eu falei, tem alguém pelado aqui, pastor? Eu não entendo, o que você quer dizer com ordem e decência? Aquela senhora está em lágrimas. Ah, mas ela está dançando. A outra ali está gritando. Ah, mas está pulando. É porque você não viu ninguém andando de 4 ainda. Você vai ver daqui um pouco, irmão. Vai para casa, fica em casa até o culto terminar, porque a real presença de Deus, ela vem com situações sobrenaturais, audíveis e visíveis. Não sou eu que estou falando. A Bíblia vai falar de vento impetuoso, uma ventania talvez, que as pessoas não sabem, com tudo fechado. A Bíblia vai falar que esse vento encheu tudo, tomou conta de tudo. A Bíblia vai falar de um som que invadiu aquele lugar. Agora observe, não são instrumentos musicais. Veja você que os apóstolos não tinham um tecladinho para fazer um clima bonito lá. Eles não criaram um ambiente para a presença, ele veio. Ele simplesmente veio. Eles não tinham nada, irmãos, para motivá-los a chorar. Eles simplesmente começaram a sentir a sua presença. Eles simplesmente começaram a sentir que aquela promessa de João 14 estava se cumprindo, que a promessa de Joel estava se cumprindo. Não tinha uma trilha sonora, não tinha um jogo de luz, um gelo seco. Vamos produzir uma fumaça. Eu não tenho nada contra, deixar claro. Lá na igreja, no culto de jovem, o pau quebra, não tem nada contra. Eu estou dizendo que naquela época teve jogo de luz, teve gelo seco e teve tudo e não existia. As coisas aconteciam visivelmente, audivelmente e de uma maneira sobrenatural. Que som era esse? Era o Espírito Santo que estava ali fazendo aquele barulho. O Espírito Santo estava dizendo, eu cheguei. Eu estou na terra. E eu quero dizer para essa igreja aqui em São Paulo, irmãos, olhe para mim. O Espírito Santo ainda está na terra. Meu Deus, isso é mais forte que você possa imaginar. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo a pior geração pecaminosa de todos os tempos, a pior era de todas, o pior nível de pecado, mas o Espírito Santo ainda está aqui, e Ele está aqui nessa noite, aqui, agora! Era o Espírito Santo que estava lá tocando aquelas músicas. Há uns 2 anos atrás, estava eu, minha esposa, o meu filho ainda era bebezinho de colo, 6 meses, e 2 missionárias, que hoje estão no Afeganistão, dentro do nosso carro. E nós começamos a falar das coisas de Deus. De repente, nós dentro do carro, começamos a ouvir um som de música. Minha esposa falou, abaixa o som, amor. Eu falei, o som está desligado. Eu não preciso que você acredite nisso para que isso seja verdade. Simplesmente é. Daqui um pouco nós começamos a ouvir barulho de palmas. Irmão, você não tem noção das coisas sobrenaturais que pessoas veem, das coisas sobrenaturais que acontecem quando a real presença do Espírito Santo vem. São visões, são pessoas que veem anjos batendo asas, anjos cantando junto, é coisa fora do comum. E não sou eu que estou falando. Esse negócio de anjo aparecer para crente está na Bíblia. A Bíblia diz que um anjo apareceu para o homem e disse, manda chamar Pedro, porque Pedro vai pregar uma mensagem pelo meio de qual você vai ser salvo. Um anjo apareceu. Por que anjo aparece em Atos e não pode aparecer para você? Aqueles que dobram os joelhos para orar, recebem sim visitas de anjos. Vai acontecer de você estar de joelhos
e um anjo aparecer e você vê. Um anjo. Eu, em 24 de setembro de 2011, eu estava no meu tempo com Deus em São Luís do Maranhão. Bateu na porta. Quando eu abri a porta, um homem entrou e sentou na cama. Eu falei, ó, que doido. Falei, eu abro a porta do hotel, o cara entra e senta na cama. Quando eu fui até esse homem para brigar, olhei no seu rosto. Eu caí no chão. Era o próprio Cristo ali, teofanizado em uma forma. E sabe o que ele me disse? Eu vim passar o seu aniversário com você. Então entenda. Enquanto você rejeitar a possibilidade do sobrenatural, da real manifestação de Deus, você não vai ter experiências. Comece a clamar pela presença dEle, que você vai ver anjos, você vai ver a glória de Deus. Jesus vai tomar formas corpóreas e vai se apresentar a você, porque isso acontece na Bíblia, na igreja primitiva, e acontece na igreja do Senhor Jesus. E veja você, que eu não estou perguntando quem crê. Agora entenda algumas coisas nesse texto, impressionantes. Primeiro, ninguém pode começar sem a presença de Deus. As pessoas podem terminar sem a presença de Deus. Mas até mesmo os falsos profetas começaram com a presença de Deus. Não tem como ter virtude, não tem como ter dom, o charisma, sem ele ter vindo um dia na vida dessa pessoa. Até Saul teve a presença de Deus na vida dele. Sansão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Você entende o que eu estou falando? Então a pessoa pode gritar, a pessoa pode fazer algo parecido com unção, pode chorar, ter um ritual, mas se ele não vier, o poder não vem. Não vem. Se ele vier, tem que ter manifestações. Pessoas, eu não sei quais. Eu não sei quais. Eu só sei dizer que quando ele vem de fato, é um escândalo total. Eu mesmo já me escandalizei em muitos lugares onde, porque como assim? Como assim? Olha o que esse homem está fazendo. Esse ali está rindo, não para de rir, parece um cachaceiro. Mas era exatamente isso que falavam dos homens cheios do Espírito Santo lá em Atos 2. Estão bêbados, estão fora de si, descontrolados. Isso é espiritismo, é macumba, chama de tudo. E aí, você está preocupado com isso? Então, aonde o Espírito Santo está, nós vamos ver pessoas batizadas em lágrimas, em risos, em gritos, em danças. São manifestações bíblicas. Nós vamos ver milagres sobrenaturais, vamos ver ressuscitando. Nós vamos ver coisas, meus irmãos, que devem acontecer num ambiente governado pela presença. Entende? Você pode terminar sem Deus, mas você nunca vai poder começar sem Ele. Então é imperativo que nós percamos o controle de nossas ações, quando nós estamos na presença dEle. Eu realmente não sei o que eu faço quando eu tenho certeza que Ele está ali. Eu caio no chão, eu choro, eu me encolho assim deitado, eu vou para o canto da parede, eu grito, eu choro, eu canto santo, eu perco o controle das palavras e de minhas atitudes. Eu não perco o sentido, mas eu perco o controle. Então nós vamos ouvir gritos, gemidos de adoração, gemidos de arrependimento, por conta da convicção de pecados e também por conta da presença de Deus. Essas coisas são geradas em um ambiente de glória, em um ambiente de presença. Então nós vamos ouvir risos, pois o Espírito Santo, a Bíblia diz,
que é alegria no Espírito. Oh, irmãos, eu já me peguei rindo sozinho dentro de avião. Eu estava no voo da TAM, indo pregar na igreja Videira em Goiânia. E eu falei assim, que hora, né, Senhor? Irmão, veio a comissária, esse moço está passando mal. Eu ria e chorava ao mesmo tempo, dentro do avião. Íamos realizar uma grande conferência em Goiânia, eu, o David Kille e o pastor Cirilo. E eu estava dentro do avião falando, clamando, falando, Senhor, não me deixe subir sem a tua presença. E aí veio uma voz de mim, você me quer realmente? O quanto? Eu falei, eu te quero de qualquer maneira. E se for agora? Eu falei, agora? Eu falei, mas agora? Não, você quer ou não quer? Você tem vergonha da minha presença? Porque os crentes primitivos não tinham. Chamava eles de bêbados, de embriagados, na frente de todos, eles não tinham vergonha nem de morrer. Falei, tá, fala o que só quiser, cai a casa, estou nem aí. Não foi uma coisa muito louca. Eu não sei se isso aconteceria de novo, mas foi uma coisa fora do comum dentro daquele avião. Aí você começa a ouvir assim, fanático, está drogado, doido da cabeça, está bêbado, esse cara é psicótico. E aí você está naquela crise de riso com lágrimas, você ouve isso aí que você dispara a rir mesmo. Aí você entra numa crise incontrolável de risos, porque ele está ali. Então nós vamos ver pessoas se prostrando, tendo convicção de seus pecados. Vai ver pessoas se vendo como Deus vê, pecadores vindo. Não tem nada que a igreja precise mais do que a real manifestação de Deus em um culto. Porque às vezes ele vem como conta-gotas, mas quando ele vem de verdade, é uma coisa fora do comum. Irmãos, eu estou perseguindo isso. E o Senhor não vem porque somos melhores. Moisés, um assassino. Davi, um assassino. Paulo, um assassino. Esses homens escreveram a maioria da Bíblia. Abraão, mentiroso, covarde. E pior, ganancioso, mentiu para o rei, para tentar ser favorecido com a beleza da mulher dele. Disse, não é minha mulher, é minha irmã. Queria dinheiro. É claro que esses homens foram transformados e não pecaram mais, mas veja que a real presença de Deus não vem porque somos bons. Em Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo não vem porque eu sou forte, ele vem porque eu sou fraco. As águas são derramadas sobre sedentos, e não sobre quem pensa que está cheio, ou nem sobre pessoas secas que nem sedentos estão. São sobre pessoas que falam, Senhor, estou seco hoje, a lágrima já está rolando, eu não estou cheio, mas estou seco, mas estou sedento. Aí ele começa a encher, ele começa a encher, ele começa a encher. Aí você ainda tem um controle, mas daqui um pouco as coisas começam a fluir, e ele vai enchendo, e agora começa a transbordar, e ele não, aquela presença não vem só para você se sentir bem, ela vem para você ser munido, ela vai deixar um legado. Esse legado é algum tipo de dom sobrenatural. Vem ministrar comigo. Não sou eu que estou falando. Agora veja bem. É possível alguém cair de sua glória e ainda assim manter o seu poder? O que vocês acham? É possível alguém perder a presença, mas manter o poder? Veja bem. Alguém pode terminar sem a glória de Deus, mas nunca poderá começar sem ela. E vou dizer mais:
nenhuma pessoa que uma vez teve a presença de Deus terminará sem seu poder, mesmo se ele for um falso profeta. Agora você escandalizou, né? Eu vou mostrar para você na Bíblia. Você já fez a separação entre poder e presença? Poder é o que ele dá, presença é o que ele é. Vamos ver isso na Bíblia? Quem quer ver comigo aí? Diga amém. Juízes 16 e 20 diz assim: não sabia Sansão que o Senhor o havia deixado. Veja que a Bíblia também fala que Saul perdeu Deus e mesmo assim ele podia profetizar. A Bíblia fala que Balaão estava sem Deus e profetizou o retorno de Cristo. Você lembra de Balaão? O profeta burro, que foi profetizado pelo burro profeta. Todos esses homens começaram com a presença, porque sem presença não tem poder. Mas agora eles estão terminando sem a presença, mas mantendo o poder. Agora veja bem, abra sua Bíblia em Lucas 9, verso 1, do 2 ao 6. Você vai entender aonde está o tesouro agora, irmãos. Que pode parecer que o pastor Hernandes está fazendo apologia só por dom e poder, não é? De fato isso vem, mas não é nada disso. Lucas 9, verso 1, do 2 ao 6. Diz assim: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar os demônios, assim como para realizarem curas. Você viu que poder é diferente de presença, ok, gente? Nós estamos vendo na Bíblia que poder são os carismas, são os dons. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo túnica extra. Na casa em que entrais, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudo o pó as vossas sandálias, assim que saírem daquelas cidades, como testemunho contra aquela gente. Assim, partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda a parte. Isso é muito claro. Agora você percebeu aí que poder é dom? Quem entendeu? Está claro aí para vocês? Amém? Agora vamos ver em Mateus 7 os mesmos dons dados a homens chamados falsos profetas. O diabo não pode dar esses poderes, esses charismas aí, é dado pela presença. Você entende? O diabo não tem nada. Ele pode usar o poder que você tem em favor dele. Agora veja o que diz a Bíblia. Versos 13 ao 29. Vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Aí ele vai começar aqui a dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Veja bem, de quem Jesus vai falar aqui agora? Falsos profetas. E olhe bem o que ele diz: que vem até disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não é boa, que não for boa, o fruto é cortado e lançado no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, olha os dons que Jesus deu, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então ele lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Agora olhe para mim. Em nenhum momento Jesus disse: vocês nunca fizeram isso no meu nome. Em nenhum momento Jesus fala: é mentira, a cura que vocês fizeram foi do diabo. Em nenhum momento também esses homens dizem: tentamos curar ou profetizar. Eles realmente fizeram isso. E esse poder é dado pelo Espírito. Mas Jesus vai dizer o seguinte: não vos conheço. A palavra conhecer na Bíblia é dada a uma atitude de intimidade. Você vai ver a mulher conhecer o homem, né? Conhecer é relacionado a ter intimidade, a ter amizade, a uma relação muito íntima. Quando Jesus fala para esses homens que têm poder, mas estavam satisfeitos com o poder e sem a sua presença, ele diz: eu não te conheço. Sabe o que ele está dizendo? Nunca tive um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Não sei quem é você. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Observe essas coisas aqui. Primeiro, Jesus chama esses indivíduos cheios do poder do Espírito Santo. Veja você, que você pode ouvir um falso profeta e chorar ao ouvi-lo. Você pode ouvir um falso profeta e dizer: este homem é cheio do poder de Deus. E de fato, ele é cheio do poder de Deus. Escute o que eu estou dizendo. De fato, a maioria dos falsos profetas são cheios do poder de Deus. O segredo não é o poder. Você fala: como que esse homem faz isso e Deus usa tanto? Quando você pega a parábola da semente, Jesus fala da semente, Jesus fala da terra, mas quando ele fala do semeador, ele diz: um certo semeador. Sabe o que Jesus está dizendo? Se a semente for boa, a terra for boa, pouco importa quem é o semeador. É só no grande dia que o semeador vai ver, que Jesus vai dizer a ele: nunca fui seu amigo. Sabe, irmão, deve ser muito doído uma pessoa que você ama tanto olhar para você e dizer: eu não te amo, eu não sei quem é você, me esquece. E é isso que Jesus vai dizer para pessoas que perseguem somente o seu poder e nunca a sua presença, a sua intimidade, a sua amizade. São homens de uma coisa só: habitar na tua presença, na tua casa para sempre. Pessoas de uma única coisa. Isso me ensina que Deus quer você, não seu dom. Isso me ensina que não é só você que tem que ter saudade de Deus, é Ele que também tem saudade de você. E a saudade que Deus tem por relacionar-se, por um relacionamento íntimo, é tão grande que Ele vai se irar com pessoas que nunca se preocuparam com a sua real manifestação e presença. Então o segredo aqui não é poder. O segredo aqui é a presença. Quem quer perder o controle aqui hoje? Eu não vou dizer o que você tem que fazer. Eu não vou subjetivar. Eu não vou motivar você. Eu quero que você comece a mergulhar. Atraia Ele, se desespere por Ele, brigue por Ele. Eu quero Ele, eu quero Ele.
Começa a mergulhar fundo. O Espírito Santo vai vir para deixar um legado aqui nessa noite. Tem gente que vai ressuscitar mortos, vai levantar paralíticos. Tem gente que o Senhor vai enviar às nações. Chama a presença dEle agora. Se desespera. Vamos provar o quão real essa presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real essa presença. Vamos provar a tua glória. Sinta a real presença dEle aqui agora. Que ouça os gemidos dos sedentos. Só quem está sedento se desespere pelo Espírito Santo. Grite por Ele. Não há nada igual, não há nada melhor. Dance, chore, sorria. Faça o que o Espírito lhe apressar agora. Tua presença viva. Mas há um DNA sendo derramado aqui agora. Tua presença. Há um DNA aqui agora sendo liberado. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu sai do ser. formalismo, entra no nível profundo agora. Desfaz. Se entregue nesse nível. Tua presença. Ele está aqui. Toque nele não agora. Há nada igual. Agora, igreja, Ele está aqui. Saúde a Ele. Vem com tua glória, vem. Enche este lugar com tua glória. Ouça Ele. Você consegue ouvi-lo, sentir o cheiro. Dá para tocar.
Ele está entregando dons agora. Ele está munindo o ar. Tá aí. Ó. Ó. Escuta. Olha o vinho. É hora de beber. Sabe quando Deus me deu o ministério de prodígios? Quando eu ri muito. Deus vai dar o que você está perseguindo. Ele te dá agora. Você é apaixonado. Ele me disse isso. Ele entrega agora. É um novo tempo. É um DNA que Ele te dá agora de prodígios e maravilhas. Mortos irão ressuscitar. Deus está dando uma nação a esse irmão aqui. Ele é um evangelista.
Deixe-me dizer uma coisa a você. Olhe para mim. Amanhã eu quero ministrar algo aqui que normalmente a gente chama de transferência de unção. Você lembra quando isso foi ministrar lá no Zadok? Você sabe o que é transferência de unção? É isso aqui, ó. Deus tira do meu espírito e dá o espírito dele. A Bíblia diz que Deus tirou do espírito de Moisés e transferiu ao povo. Então, você começa a profetizar, a curar, a ganhar almas, a liberar. Quando existe essa transferência, a Bíblia diz que João veio no espírito de Elias. Não era Elias, é o espírito. Qual espírito da Bíblia você quer? Porque se João veio no espírito de Elias, eu posso, se Deus quiser, receber o espírito que estava sobre Paulo. O espírito de Pedro, que passava e os enfermos eram curados pela sua sombra. Você já imaginou? Irmãos, o pastor Djalma falou uma coisa que eu falei domingo passado na igreja que eu sou pastor. Eu estou numa situação, numa expectativa, parece que tem algo vindo, não sei explicar, mas aquele cheiro da chuva que você falou, tem algo vindo na nossa direção. Porque o avivamento só vem em época de crise. E nós estamos na época do grande avivamento. Deus precisava abater o orgulho dessa nação no futebol. E muita gente falou, o Brasil só seria o país do avivamento quando deixar de ser o país de futebol. E já deixou de ser. Está na hora. E isso vai começar de igrejas sedentas. Ele vai derramar água sobre os sedentos. Agora nós vamos ministrar transferência de unção amanhã. Eu quero que você traga paralíticos, cegos, surdos, porque você vai ter o prazer de orar e milagres acontecerem. É um DNA que o Senhor está dando a vocês. Se preparem para alçar voos mais longes. Vocês vão ser despertados na noite e o Espírito Santo falou assim, vem aqui no quarto que eu estou com saudade, você vai ouvir. Quem quer receber isso amanhã, fique em pé no seu lugar. Quantos aqui conhecem os irmãos que não vieram hoje? Então vai lá no WhatsApp, irmão, chame-os, porque hoje você está saindo por aqui da unção, amanhã você transborda. Eu quero que a pessoa saia daqui amanhã carregadas, sem conseguir andar e ir para casa, ficar dias cheio do poder. Olha, esse aqui vai ter que ser carregado, está cheio lá do boteco do seu Joel. Você quer lá, porque está bebendo lá do boteco do seu Joel. É muito tremenda a unção que está aqui. Muito forte, muito forte. E como o pastor disse no início, é algo assim singelo, gostoso. Só a gente quem está sentindo. É gostoso demais a presença dele. É gostoso demais. Demais.